Olá a todos e todas, altos papos no ar. Meu nome é Gilmara Franco, eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de História, sou mãe atípica e estou aqui com a minha colega Caroline Azevedo para dividir essa ideia de podcast com você que nos assiste em algum lugar de Rolim de Moura, da região da Zona da Mata ou do Brasil. Carol. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas eu espero que você fique conosco, né, embarque com a gente nessa jornada. Quero agradecer aqui a professora Gilmara, né, minha amiga, por ter me convidado para participar com ela desse projeto incrível. Para quem não me conhece, eu sou Ana Caroline, também sou mãe atípica, sou advogada, vim, né, dessa faculdade, da Faculdade Farol, já tive a oportunidade também de estudar na Universidade Federal de Rondônia, então assim, a gente está em casa, né, a gente está em casa, e eu quero muito contribuir com vocês, e a gente vai apresentar para vocês um pouco do que a gente está querendo com esse projeto. Pois é, o Altos Papos começou com a discussão que a gente tem lá no grupo de pais e mães de autista, que é um grupo criado pela Ana Caroline, e ali tem mais ou menos 300 pessoas. E é muito comum a gente ver as dúvidas dos pais, das mães. Tem pais que já estão nessa caminhada com crianças atípicas há mais tempo, então já São sabe várias idades. Várias idades, mas quem chega muito perdido. E aí a gente tem sempre que começar a explicar, dar ali mais ou menos um norte, porque as pessoas chegam muito perdidas. Bom, quem tem filho autista ou filho com alguma deficiência sabe o quanto a notícia do diagnóstico, enfim, da notícia de que você vai ter uma criança que não tem o desenvolvimento típico, o que isso muda na sua vida, né? Na sua vida, no entorno familiar, de amigos e tudo mais. E aí, pensando ali na dinâmica do grupo, pensando nos eventos que a gente tem organizado, participando ali junto com o Abrace, e pensando nas demandas que nós temos ainda sem resposta, conversei com a Carol, conversei com a Aline, conversei com a Danda, e a gente sempre pensando, olha, a gente precisa dar um passo a mais. E a gente vê outros modelos, né, de profissionais, de pais, de terapeutas, enfim, que tem ou no Instagram ou no YouTube. Eu pensei, por que a gente não pode fazer um também? O objetivo de levar essa informação a um número incontável de pessoas, né? Para que isso seja entregue com qualidade, claro, mas de uma forma que você consiga realmente chegar naquela pessoa. Exatamente, e saber quais são as nossas perguntas, né? Isso. Então, eu tenho trabalhado, depois de que soube da notícia do diagnóstico do meu filho, isso me causou um impacto tremendo. Então, você passa aquele tempo em que você sofre aquela avalanche de emoções, as coisas vão se assentando, você vai pensando, se reestruturando. E aí, eu pensei, assumi a disciplina de Fundamentos e Práticas de Educação Inclusiva. Eu falei, não, então vamos fazer se os outros podem, nós também podemos. E aí, eu já tinha falado isso para Carol num outro momento, né? Minha ideia era pegar um celular e sair por aí gravando, né? Só que não é tão simples assim. Fazer um programa de qualidade demanda tempo, demanda estrutura. E aí nós começamos a pensar, tá, mas aonde que nós vamos conseguir a estrutura, então? Quem vai nos acolher? Quem vai nos ajudar? Porque a ideia a gente tinha. Claro. E aí nós encontramos acolhimento aqui na Farol. E eu queria aproveitar a oportunidade na pessoa do professor José Ricardo, né? Um querido. Eu não posso falar. A Carol não pode falar, ela é suspeita. Eu sou suspeita. Ela falou assim, ai, Gilmar, eu gosto tanto do José Ricardo. Tava na minha banca, gente, de TCC, não tem como. Aí eu falei, eu falei, Carol, você tem o contato dele? Não, a Lúcia, a esposa do Paulo, tem, provavelmente tem. Aí mandei um oizinho pra Lúcia, na hora ela me passou o contato e eu falei com ele, ele me respondeu imediatamente. Então, na pessoa do José Ricardo, eu quero agradecer as mantenedoras aqui da Faculdade Farol e também da Universidade Federal de Rondônia, porque a ideia é que então, vou falar um pouquinho do nome. É Altos, mas não é A-L, não, é A-U, porque vem da origem de autismo, né? E autismo em grego significa autos, que é em si mesmo, aquele que está dentro de si mesmo.
Então, pensamos nessa ideia e a Universidade Federal de Rondônia se disponibilizou a institucionalizar o programa de podcast. A gente vai precisar contar nessa nossa jornada com a ajuda de estudantes, né, para poder fazer edição, captar perguntas, ajudar a elaborar o roteiro para poder institucionalizar o projeto, e ele vai ser uma parceria com a Farol, por isso que a gente está aqui com as duas logomarcas. Excelente. E por isso também a gente vai precisar da interação, né, de todas as pessoas, não só para assistir, mas também para mandar dúvidas, perguntas, compartilhar, enfim, né? E quem quiser também, já vou deixar aqui aberto, né? Eu sou uma das administradoras do grupo de WhatsApp, que é um grupo bem grande, que foi o que a professora Gilmara disse. Hoje nós contamos com quase 300 pessoas. Essas pessoas, elas são apenas mães e pais de autistas de Rolim de Moura e toda a Zona da Mata, né? Então, se você é mãe e pai, ou mãe ou pai, enfim, de autista, tanto de Rolim de Moura quanto de toda a Zona da Mata, pode mandar uma mensagem aí, tanto no meu Instagram quanto no da professora Gilmara, que a gente vai adicionar vocês. E aí uma coisa que é importante todos ficarem sabendo, né, Carol? Porque assim, a ideia do podcast, do Altos Papos, nesta edição, que a gente pretende que seja por 12 meses, a gente vai trabalhar autismo e educação e inclusão escolar, que é o tema que mais nos fala de perto, né? Depois a gente pode abrir para as outras deficiências, porque cada realidade é uma realidade, né? Então a gente vai pensar e também pensar o autismo, porque a gente tem um número muito grande de crianças com autismo nas escolas, enfim. Então a gente pensar essa dimensão, né? Pensar a partir da perspectiva do pai, da mãe dessas crianças, do professor, do trabalho na escola, do diálogo entre escola e trabalho clínico, né? Porque às vezes tem essa coisa, a criança, ela frequenta um espaço clínico e frequenta um espaço escolar. Existe diálogo? Não existe diálogo entre esses dois universos que cuidam dessas crianças? Conversar com pessoas que têm autismo para entender quais são as demandas dela, as perspectivas delas, a visão de mundo, né? Que são muito diferentes, né? A gente estava até conversando agora, né, sobre uma questão muito relevante, que às vezes, quando a gente não entende muito, ou quando a gente não está inserido nesse universo, né, da atipicidade, do autismo, enfim, a gente tem uma ideia muito limitada do que seja o autismo e como o autismo é naquela pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que todo autista é inteligente, ou todo autista gosta de determinada coisa. E aí a gente vê na prática que, sim, algumas características são muito parecidas, são muito comuns, mas nem todos os autistas, eles pontuam para tudo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, a gente também coloca muita expectativa, né, sobre isso. Coloca muita expectativa, às vezes subestima muito, sim. Às vezes pensa que lidar com uma criança autista é a mesma coisa, resguardadas poucas proporções de como lidar com uma criança típica, né? Então, a gente escuta muito, cada criança tem seu tempo, então deixa que ele, quando crescer, quando ele amadurecer, ele vai deslanchar, mas a gente sabe que tem os marcos do desenvolvimento, então a gente precisa um pouco chegar mais próximo do maior número de pessoas possível para poder desmistificar as dúvidas que existam, apontar coisas que possam contribuir para o melhor entendimento da realidade do autista, né? Ajudar um pouco as mães também nessa lida. Tem muitos pais que são muito engajados, sim. Mas a gente sabe que na maioria dos casos o cuidado diário com a criança recai sobre as mães. Então, às vezes, essa mãe, ela nem... é uma maternidade geralmente solitária, né? Exatamente. E, às vezes, essa mãe, ela nem consegue explicar com termos técnicos, por exemplo, na escola ou num mercado, enfim, num ambiente comercial, social que essa criança esteja, o que está acontecendo com ela. Então, levar um pouco da experiência, do conhecimento dos profissionais, da maneira como melhor trabalhar, manejar com essas crianças na escola, enfim, é um pouco do que a gente quer fazer nesse podcast para poder, de alguma maneira, chegar mais próximo da sociedade
e ajudar as pessoas. Porque quando você consegue fazer com que uma mãe, um pai, um familiar, um amigo, enfim que seja, consiga entender como aquela criança, como aquela pessoa funciona, você abre uma porta de contato, de estreitamento social, de laço de afeto, e isso ajuda demais a pessoa que tem autismo. E também todo o entorno dela, né? A família também. Então, assim, eu acho também que é muito importante esse tema, porque a escola, eu acredito que seja um dos primeiros ambientes sociais que a gente começa a perceber os traços autísticos nos indivíduos, né? Primeiro porque os indivíduos, eles costumam, né, a ir para a escola com 4, 5 anos de idade, né, quando frequenta creche. Então ali na creche com mesmo 3 anos já vai. Exatamente. Então assim, ali mas acho que é a fase obrigatória, acho que o obrigatório é de 4 a 17. Exatamente. Mas tem lugares que com 3 anos você já leva a criança. Sim, exatamente. Então assim, geralmente essa mãe ou esse familiar ou esse pai, enfim, a pessoa que acompanha essa criança, ela já observa alguns traços e muitas vezes já liga aquele sinalzinho de alerta, né? Então é aquela coisa que a gente fala, tudo que a gente tem no Google, enfim, em outros meios de pesquisa, mais ou menos a gente já tem uma noção daquilo que seja, né, os primeiros sintomas. Só que a gente não sabe exatamente como avaliar, como observar, o que de fato é relevante, e aí essa criança ela acaba saindo de casa e é inserida na escola. E aí lá na escola é que a gente tem um maior impacto, né? Que é quando os outros profissionais, muitas vezes com um olhar clínico e tudo mais, conseguem avaliar e aí começam então a observar de fato esses sinais muito mais latentes. E aí essa resposta volta para essa família, né? Então essa dúvida que esse pai, que essa mãe, enfim, tinha, acaba meio que se concretizando quando essa criança vai para a escola e aí volta. Pai, a criança não está seguindo aquilo que é esperado para a faixa etária dela. Ou então essa criança só fica andando em volta de si mesmo. Ou essa criança só fica andando, né, na ponta dos pés. Enfim, ela acaba apresentando algumas características que as demais crianças não apresentam, ou que destoa muito daqueles pares daquela idade. E aí o pai e a mãe vai ver, mas é porque ele é assim, ou é porque ele é tímido. Não, aí o pai e a mãe é obrigado a entender que precisa consultar um médico, enfim, um especialista para verificar aquilo melhor. E aí assim, quando a dura realidade bate na porta desse pai e dessa mãe. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que assim, eu posso dizer, porque eu tenho na minha família, digamos assim, dentro da minha casa, eu tenho o meu filho que é autista, eu tenho meu irmão que é autista e eu fechei diagnóstico também na fase adulta. O autismo, ele não some. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente dizer, porque não adianta você, pai, mãe ou pessoa que acompanha essa pessoa que já vem apresentando algum tipo de característica, ele não vai com o tempo, entendeu? Tem barreiras que você não vai conseguir enfrentar sozinho. E o autismo, na verdade, ele não é uma doença, né? Você consegue viver com isso. A sua família também, essa criança, essa pessoa, ela vai conseguir se inserir na sociedade desde que ela tenha apoio, né? Apoio psicológico, apoio de saúde, apoio de escola, afetivo. E esse lugar que a gente está tentando apresentar para vocês é um lugar de acolhimento, mas também é um lugar de informação. Exatamente. Então, fica aqui o convite para todas as pessoas que estiverem nos assistindo para acompanhar o Altos Papos nas nossas próximas edições. Nós pretendemos que o programa seja quinzenal, tá? E reforçar aqui o convite que a Ana Caroline fez. Se você tiver uma dúvida, quiser que algum tema seja abordado, nos encaminhe uma mensagem, mande lá no Instagram ou no grupo de pais e mães de autistas. Se você for ver esse vídeo, por exemplo, aqui na Farol ou na Unir, vocês podem entrar em contato pelos e-mails institucionais e mandar a sua dúvida, a sua temática, porque ela vai ser muito bem-vinda, vai ser acolhida e a gente pretende, de agora por diante, bater constantemente altos papos com vocês. Então fica aqui o meu abraço a todos e todas e o convite para nos acompanhar nas próximas edições do programa. Um abraço. Fica com a gente.